Oi, galerinha! Estamos aqui hoje para falar sobre a divisão do país. E o nosso país hoje é o Brasil, país que nós habitamos, que nós moramos e que nós vamos falar sobre ele. Por que que esse Brasil ele foi dividido? Por que fizeram essa divisão? O que levou as pessoas a dividirem o Brasil? E quais foram os critérios usados para fazer essa divisão? O Brasil e quais critérios eles usaram para dividir esse Brasil? Por que que ele foi dividido? Então, o Brasil, ele precisava de alguma coisa para ser melhor organizado, para ser melhor estudado. E estava muito difícil para todo mundo administrar esse país, porque ele era muito grande, tinha muitas matas, tinha muitos rios, tinha muitas pessoas, eram muitas coisas. Então, as pessoas resolveram dividir esse. E para isso tiveram alguns critérios, como a organização dos dados. Foram precisos alguns fatores que não estavam dando conta, como a natalidade das pessoas, quantas pessoas nasciam, quantas pessoas morriam, então quantas pessoas tinham nesse país. Então a gente não estava conseguindo organizar esse país. Então precisava fazer algo para que ele melhorasse. Dentro disso, vieram outras organizações porque as pessoas estavam achando muito difícil estudar geografia com um país tão grande como esse. Então, para facilitar o ensino, foi preciso dividir o país. Também, o que foram usados para dividir esse país? Foram usadas algumas características, como o clima, que esse país ele foi dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, eles foram divididos com base em algumas características para fazer essa divisão. Então, nós tivemos características como o clima. Por exemplo, no Nordeste é um clima muito quente. Então, essa areazinha toda verde veio para cá porque era onde eram os lugares mais quentes. Então, eles deram o nome de Nordeste. E também por ser uma área em que é litorânea, em que é próximo à praia, então ficou sendo o Nordeste. Aqui no Sul foram aquelas regiões que são mais frias, não é? Em que tem mais aquele arzinho de friozinho que dá vontade de ficar dormindo bem muito. Pois é, então foram lá. E assim eles foram tirando, observando o que cada pedacinho tinha em comum para facilitar essa divisão. Eles prestaram atenção também na divisão da vegetação. Então, quais eram? Essa área aqui do norte é a área em que tem a Amazônia. Então, a gente ficou com mais parte da floresta amazônica. Então, lá ficou chamado de região norte, por conta dessas características de vegetação, não é? Então, eles também levaram a cultura das pessoas, o que elas tinham em comum, como era que elas gostavam mais de se vestir, quais eram as suas tradições. Então, tudo isso facilitou na hora da divisão do Brasil em regiões, que são essas cinco regiões. Então, dividiram também a população para que nós tivéssemos o Brasil dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E diante disso, eles sentiram a necessidade de que o Brasil ainda precisava ser mais dividido, porque ainda estava muito difícil de controlar. Então, por questões históricas, por questões administrativas e algumas características, essas regiões foram divididas
em estados. E dentro de cada região, que é cada corzinha dessa, ó, que são 5 cores, as 5 regiões, eles dividiram em estados. Aí nós temos a região Nordeste, que é a região da qual nós moramos, onde nós temos 9 estados. E aqui está o estado do qual nós moramos, que é o Ceará. E aí nós temos a maior região, que é a do região norte, e nós temos a menor região, que é a do sul, que são com apenas 3 estados, não é? E para facilitar, todo o estado, ele ficava muito difícil de ser administrado, porque ainda estava muito grande. Então, ainda tinha necessidade de saber como estavam os postos de saúde, como estavam os centros administrativos, como estava sendo administrar aquela cidade, estava recebendo ou não os impostos, então estava ou não dando conta de tudo, como estavam sendo abastecidos, as estradas como estavam. Então, precisava de alguém mais forte para dar essa opinião. Então, para ajudar nessa administração, e vou falar hoje uma coisa para vocês nunca mais esquecerem. Todo homem, ele precisa de uma mulher para poder dar conta das coisas. Então, nós vamos chamar Estado, homem, capital, nós vamos dizer que vai ser a mulher. Então, ela é que vai tomar conta de tudo. Vai ser nessa capital aonde vai estar a administração de tudo. A capital é a cidade maior, mais desenvolvida dentro daquele estado, para poder administrar melhor o estado todinho. Então, o estado é a capital, aonde tem mais postos de saúde, mais desenvolvidos, onde tem as maiores faculdades, onde tem a tecnologia que expande muito mais, onde oferece maior oferta de emprego. Então, para cada estado, eles resolveram dar uma capital, que nós vamos chamar aí do marido e da mulher. Então, para o estado do Ceará, que é o que nós moramos, nós temos a capital, Fortaleza. Maranhão, nós temos o Piauí. Deixa eu ver. São Paulo, a capital é São Paulo. Minas Gerais, Belo Horizonte. Bahia, Salvador. Sergipe, deixa eu ver outra aqui. E várias outras, né? Que depois vocês vão ler aqui bem direitinho e ver que dentro desses 26 estados, tem esse estado aqui, ó. 26 estados. Mas aí, dentro desse estado todinho, que são 26, precisava de um centro administrativo, onde eram decididas todas as leis. Então, eles chamaram de Distrito Federal. Se não me engano, é bem aqui, ó. Distrito Federal. Deixa eu ver se eu consigo. Distrito Federal, bem aqui, ó. Que é lá em Brasília, onde nós temos o centro administrativo, onde todas as nossas leis vão para lá, para serem decididas através dos nossos governantes. Por isso que é muito importante o voto, para a gente colocar alguém que possa realmente nos defender. Então, nós temos no Brasil 26 estados, mais o Distrito Federal, que é onde é decidido tudo por lá, tá bom? E aí, mesmo assim, nós vamos pegar agora o estado que a gente mora, qual é? Ceará. Quais são os estados que fazem limite? O que é limite? É que estão lado a lado, vizinho um ao outro. Com o nosso Ceará, nós temos aqui o Piauí, nós temos aqui Paraíba, nós temos Pernambuco, então nós temos vários outros estados que fazem limite com a gente, não é? Então, nós tiramos aqui o estado do Ceará,
que é o estado que nós moramos. E qual é a nossa capital? Quem é a esposa do nosso estado? Ó, Fortaleza. Fortaleza também é um município aonde a gente mora. Então, o estado ainda continuava muito grande. Então, estavam ainda tendo dificuldades para administrar aquele estado. Então, resolveram fazer o quê? Resolveram dividir cada estado em municípios. E aí, cada município passou a ter o controle maior da sua cidade. Então, aquele município, ele ia ser administrado por um prefeito, não é? Que hoje a gente tem os prefeitos de cada cidade. E dentro do Ceará, nós temos muitos municípios, gente. Então, eu vou citar aqui alguns para vocês irem lembrando, ó. Tauá, Boa Viagem, Sobral, Camusim, olha, a terrinha da tia Luciana, Acaraú, Itapipoca. Olha aqui a Caucaia, bem pertinho da gente, o Maranguape, o Aquiraz, aonde tem o Beach Park, Pacajuba, Cascavel, Aracati, Aracaju, Canidé, Quixeramobim, muitos outros municípios dentro do nosso Ceará. E aí, vamos destacar aqui Fortaleza, que é o município do qual nós moramos, e vamos falar um pouquinho sobre ele. Dentro do estado do município de Fortaleza, nós resolvemos dividir esse município para que ele tivesse um controle maior da administração dele. Então, a gente saber onde estavam as escolas, quantas escolas tinham, quais ruas estavam esburacadas, qual o nome das ruas, como estava sendo a população estava vivendo ali, o que tinha para fazer com que a economia gerasse ali naquele lugar. Então, diante disso, eles resolveram pegar esse município e dividir ele ainda mais, para facilitar mais. Então, resolveram dividir eles em quê? Em bairros. E aí, Fortaleza passou a ter vários bairros. Dentro desses bairros, eu destaquei aqui, ó, todos esses pedacinhos são bairros. Cada pedacinho desse é um bairro. Então, eu resolvi destacar esse de vermelho, que é o bairro onde a gente está localizada, a nossa escola, e que vai facilitar mais para a gente conhecer, né? Olha aqui a nossa querida Messejana. Então, a gente tem aqui Messejana, Barroso, Janguruçu, Pedras, Ancuri, Coaçu, Curió, Lagoa Redonda, Cambeba, Parque Iracema, muitos de vocês moram no Parque Iracema, não é? Cajazeiras, Jardim das Oliveiras, Salina, Lagoa da Sapiranga, Alagadiço Novo, Cambeba, vários outros. Aí para cá a gente tem outros bairros, Antônio Bezerra, Jardim Iracema, Luciano Cavalcante, tem Papicu, Varjota, Praia de Iracema, Conjunto Palmeiras, enfim, vários outros bairros. E aí, dentro desse bairro que nós vamos falar hoje de Messejana, que é o nosso bairro, não é? Então, hoje a gente vai falar de Messejana. E aí, dentro de cada bairro, para organizar ele melhor, foram criadas as ruas. Tem ruas que são bem pequenininhas e tem ruas que são chamadas de avenidas, que são as maiores, que são as mais desenvolvidas, né? Onde tem os maiores supermercados, onde tem os maiores pontos de referência. Então, bem aqui, ó, a gente tem, se não me engano, essa rua amarela é a Avenida Washington Soares. E bem aqui está o Hospital Gonzaguinha Mota, que é esse que é bem pertinho também da escola. Bem aqui a gente tem o Hospital de Messejana. Bem aqui a gente tem a Lagoa de Messejana, onde tem a estátua de Iracema, não é? Bem aqui a gente tem a Enel, que é a distribuidora de
de energia. Nós temos aqui também a panificadora MM. E aqui a gente tem a Ipioca. E bem aqui, por aqui, está localizada a nossa escola, não é? A nossa escola Raimunda Félix. Então, ela está localizada bem aqui pertinho da gente. E dentro dela tem essas ruas Duarte da Costa, Diogo Feijó, Capanema. Então, a Rua Letícia, a Rua Cibele, a Rua Joaquim Felício, Dr. Bergentino Maia. Estou procurando a Mendes Sá aqui, mas não estou conseguindo encontrar ela. Porque ela é menorzinha, não é? Mas vai dar certo, tá bem por aqui assim. E aí, gente, dentro de cada rua dessa, ainda são construídas as nossas casas, onde a gente mora. Então, para facilitar toda a administração, o país, ele começou a ser dividido. Então, foi o Brasil. Nós temos primeiro o nosso planeta, que é o nosso planeta Terra, que é o maior de todos. Nós temos os continentes, que foram divididos em 6 continentes. Nós moramos no continente americano. Temos também que foram divididos esses continentes em países, em que nós moramos no Brasil. E aí, dentro do Brasil, foram divididos em regiões. Dentro das regiões foram divididos os estados, dentro dos estados os municípios, dentro dos municípios os bairros, dentro dos bairros as casas, as ruas e dentro das ruas cada casa, para facilitar a organização e o estudo de geografia. Foram feitas essas divisões, né? Com base no clima, com base na vegetação, na cultura do povo. E aí, gente, para concluir a nossa aula falando sobre as divisões do nosso país, vocês irão fazer uma atividade hoje. Essa atividade, vocês irão confeccionar círculos, do maior para o menor, e dentro de cada círculo desse vai ter o maior. Quem quiser pode colocar o nosso planeta, que vai ser o planeta Terra, o maior. Depois o continente, que é o americano. Depois o nosso país, que é o Brasil. Depois o nosso estado, que é o Ceará. Nosso município, Fortaleza. Nosso bairro, Messejana. A nossa rua, Avenida Mendes Sá. Mas se a rua da sua casa for outra, aí você coloca outra. E a sua casa. Então, aqui eu tirei alguns modelinhos para vocês estarem vendo como fazer essa atividade. Então, ele fez o menorzinho a casa, ele fez aqui o estado, com o nome do estado, e vocês podem estar também escrevendo como esse outro que fez aqui, ó, fez em forma de colagem, depois fez em norma de listagem, destacou aqui o que era cada um, desenhou, em outros colou. E aí, esse daqui também, que foi fazendo através de cores, que ficou bem bonito. Então, vocês vão agora fazer dessa forma, tá bom? Da forma que vocês acharem melhor essa conclusão do entendimento de vocês da divisão do país, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!